Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos ali duas bonecas, né? Uma no colo da outra. E diz que está muito animada para vir na evangelização com o bebê Yuri, né? Muito bom. Então amanhã às 10 horas da manhã a gente vai estar esperando, viu? E vai ter um bolo delicioso aqui para todas as crianças. E nós aproveitamos para convidar os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, para que tragam as crianças, os jovens para a evangelização, todo sábado, às 10 horas da manhã, e é servido um lanche também, e é um momento de confraternização. Sábado passado, as crianças estiveram numa chácara, no Recanto dos Bandeirantes, passaram o dia todo lá, e foi uma felicidade muito grande vê-los brincando, nadando, pulando na piscina, cantando, se alimentando. Então foi um dia excelente para todas as crianças. E agora nós estamos nos preparando para outra data muito importante, não é? Para todos nós espíritas, que é a Feira Amor. A gente já está preparando tudo para a Feira Amor, para que ela aconteça de maneira assim brilhante. E estamos pedindo para que todos divulguem, né, nos seus grupos, na família, a Feira Amor, dias 8 e 9 de novembro, no CIPES. O CIPES fica na Rua Inconfidência, não é? Perto ali, ao lado do Centro Espírita Chico Xavier e perto da Igreja Nossa Senhora Aparecida e do Poupa Tempo. Então não tem dificuldade nenhuma para chegar até lá, não é? E nós esperamos que uma grande afluência de pessoas para esses 2 dias de feira, que servem para todas as casas espíritas, né? E agora nós vamos fazer a prece, né? Porque nós temos hoje a honra de receber a nossa irmã Tati para fazer uma palestra para nós, né? Então vamos fazer a prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, mas seja feita a vossa vontade, não só na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós queremos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, no corpo e no espírito. Assim seja. Tati, casa é sua. Aquela aguinha minha. Aquela aguinha para mim? Aquela água? Aquela água? A água é sua. Ah, tá, então vou deixar aí. Obrigada, viu, dona Nilza? É para você, viu? Obrigada, viu? Fica à vontade. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito feliz por estar aqui com vocês. E hoje eu trouxe um tema tão importante, tão bonito, embora seja difícil falar qual tema de Jesus não é bonito e não é importante, todos são. Só que hoje nós vamos fazer uma reflexão a respeito das bem-aventuranças, que foi quando Jesus iniciou
todo o seu trabalho público. Foi a primeira vez que ele falou em público, que ele se manifestou para as multidões. E o Sermão da Montanha Mateus é o único apóstolo que escreveu a respeito, e ele está no capítulo 5 ao 7 de Mateus. É lógico que se fôssemos falar de todo o Sermão da Montanha, não haveria tempo, porque o importante é fazer uma reflexão a respeito do Sermão da Montanha. Então, o que eu hoje trouxe para que a gente possa conversar são o quê? As bem-aventuranças. Porque quando nós falamos que Jesus falou a uma multidão, se a gente for fazer a tradução lá no hebraico, como estava escrito, plit não é multidão. Tanto que em Mateus ele fala, estava multidões, não era uma multidão. E por que multidões? Vamos entender, então vamos começar a entender um pouquinho. Multidões, porque diferente aqui do Ocidente, se eu saio na rua, dificilmente eu vou saber se uma pessoa é de uma religião A, uma religião B. Eu não tenho, nossas vestes são semelhantes. Eu não consigo dizer se uma pessoa é muito rica ou mais ou menos muito pobre. A gente consegue por conta dos moradores de rua, as pessoas mais simples, mas nós não conseguimos definir de que região é, se a pessoa é um enfermo, se não é um enfermo. Então, quando Mateus nos conta que Jesus falou a multidões, quem estava ali? Quais eram as multidões? Quais eram as vestes que diferenciavam as pessoas? Jesus falou para os sábios, Jesus falou para os sacerdotes, Jesus falou para os enfermos que não puderam subir, ficaram ali na parte de baixo da montanha. Jesus falou aos simples, aos pobres. E Jesus também falou para aqueles que ficaram no meio do caminho. Quem que são as pessoas que ficaram? Aquelas que, olha, estamos indo, o Messias vai falar. E aqueles que vou, não vou, ficaram. Então, essas multidões é por isso. Então, tem uma história aí, entendem? Que a gente consegue diferenciar o Ocidente do Oriente. Tanto que até hoje, se a gente for para lá e você ter um pouquinho de conhecimento de como eles se vestem, qual é o modo da religião, nós vamos saber de que pessoas, quais são as pessoas que estamos nos deparando na rua. Quando Jesus veio, faziam 400 anos que os judeus não tinham mais nenhum contato com os profetas. Do ano 1000 a 400, até 1000 anos antes de Cristo, por 600 anos, 16 profetas vieram e fizeram parte ali do povo judeu. Os profetas sabemos que são o quê? Os médiuns. Então eles traziam informações do plano espiritual. Eles tinham essa riqueza, eles traziam para todo aquele povo informações do plano espiritual. Agora imaginem, eles ficaram 400 anos sedentos de uma informação. O último que falou deles, que viria o Messias, foi Malaquias. Foi Malaquias que falou que viria o mestre, que seria Jesus, mas lógico, ele não falou o nome de Jesus. Então imagine, só que isso foram 400 anos. Quando verdadeiramente vem o Messias, que é Jesus, para falar com o povo,
E ele veio numa época em que o povo ali estava totalmente escravizado pelo povo romano. Então vocês imaginam, um povo que por 600 anos tiveram informações e depois 400 anos ficaram sedentos. E nesse período vieram os romanos, estão judiando, estão assim, fazendo o que querem com eles, com todo aquele povo. Então o que eles imaginaram? Que quando chegasse o Messias, esse Messias ia libertá-los, de repente, como fez Moisés. Moisés não libertou o povo lá do Egito? Então, é lógico, eles imaginavam. Imagina, Jesus sobe ao monte para falar. Com certeza, o povo judeu pensou, bom, agora ele vai traçar um planejamento, um plano, seja político, ou seja de uma forma de guerrear, de nos libertar de toda essa opressão. Só que Jesus, quando começa a falar ao povo, ele já começa dando atenção, dando crédito e elevando o povo pobre. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Se a gente voltar um pouquinho na história, para os judeus, na época, todo o povo que era pobre, que era adoecido, que não era próspero, eles não eram abençoados por Deus. Eles mantinham este povo isolado, porque eles acreditavam que aqueles que eram abençoados por Deus eram os prósperos, eram os saudáveis e eram os ricos. Daí Jesus vem e já de primeiro, porque se a gente parar para analisar essas 9 primeiras frases de Jesus nas bem-aventuranças, são frases que vieram para acalentar, para agregar, para fortalecer, para ensinar o amor que Jesus viveu desde que ele se encarnou aqui no meio de nós. Então, quando ele fala, bem-aventurado vós, pobres de espírito, os judeus eu acho que atordoaram. Como assim? Alguém, o Messias, será mesmo ele o Messias? Está dando atenção? Está dizendo que eles vão receber o reino dos céus? Mas vejam como isso é profundo. Porque quando Jesus fala disso, ele fala, bem-aventurados, felizes vocês que são humildes e que estão aqui sedentos de Deus, que estão sedentos de notícias do alto, que estão sedentos em voltar para si e descobrir que vocês precisam fazer as transformações necessárias. Então, gente, nós precisamos ser humildes. Então, quando Jesus vai e fala a esse povo, essa primeira frase, ele fala mais ou menos assim, né? Vamos trazer para o nosso linguajar. Fique feliz você que é pobre de espírito, porque você vê que é humilde e você tem as suas falhas, que você precisa buscar suas transformações. É isso que Jesus falou. Bem-aventurado você. Porque se ele falasse, bem-aventurado vós ricos, os ricos aqui, eles precisariam buscar a Deus? Não, porque eles já teriam certezas das suas certezas. Que dúvida ele teria? Ele já está certo de tudo que ele faz. Tanto que lá no Sermão da Montanha, mais à frente, que não dá tempo de fazer tudo hoje, só as bem-aventuranças, ele fala sobre isso. Com os sacerdotes, lá na frente ele vai mandando. De acordo com o povo que ele vai lá, 5 multidões que tem, ele vai conversando e mandando a sua orientação, com amor. Mas ele fala. É aqui que Jesus fala também, não nas bem-aventuranças, né? Mas lá à frente no sermão, que o seu sim seja sim e que o seu não
seja não. Então ele consegue conversar com todas as multidões, falando o que é necessário. E veja que existe uma lógica nas bem-aventuranças. A segunda, o que ele fala? Bem-aventurados os que choram. Porque, gente, se alguém aqui falar que olha para dentro de si verdadeiramente, querendo fazer a transformação que é tão necessária, porque todos nós estamos fadados a quê? A sermos espíritos felizes. Jesus já nos disse isso. Porém, a gente, para chegar nesse patamar, precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Não é isso? Eu preciso reconhecer. Eu preciso saber. E não dá uma certa aflição? Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala só das aflições. Ele dedica, na verdade, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem 28 capítulos. Um deles é dedicado às preces e um pouquinho mais da metade, 14, gente, é dedicado ao Sermão da Montanha. Tamanho a sua importância, Então, quando Jesus fala que bem-aventurado os aflitos, é porque nós, com certeza, eu posso falar isso para vocês. Eu, quando olho para mim e vejo as falhas que eu preciso ainda ajustar em mim, essas sombras, como dizia Jung, e é muito trazido também nas obras da Joana de Ângeles, lógico que me dá uma aflição. Lógico que às vezes me dá um medo de não conseguir. Dá. Mas bem-aventurado vós aflitos, porque sereis consolados. É lógico, sabemos que temos aflições, que trazemos de vidas passadas. Isso Kardec deixa muito bem descrito para nós no capítulo 5. Mas tem aflições que são dessa vida, do que nós fazemos aqui e agora. E tem muitas provas pelas quais nós não precisaríamos passar se fôssemos humildes. Jesus, a primeira frase dele fala: vocês precisam ser humildes. Vamos traduzir para o nosso linguajar aqui, para o nosso dia a dia. Se todos nós formos humildes para saber do tamanho das nossas falhas e força para vencê-las, nós vamos ter a misericórdia dele para conosco. Ele estará conosco, nos auxiliando. É lindo. Isso nos fortalece. Isso, apesar das lágrimas, das dificuldades que eu tenho para vencer, seja um conflito familiar, seja um conflito comigo mesmo, enfim, conflitos todos nós temos, econômicos, todos nós temos qualquer tipo de conflito. Mas se a gente parar e falar, eu vou tentar, nós vamos ter a misericórdia divina conosco. Isso é muito lindo. Daí, Lacordaire, não sei se vocês já ouviram falar, ele usa uma frase muito bonita, né? Que se a gente não abraçar a nossa sombra, que são as nossas falhas, essas coisas que nós precisamos corrigir, melhorar para subir o degrau, a nossa sombra nos abraçará em público. É muito forte, porque a gente daí começa a cair nos nossos erros, não é isso? A gente começa a errar tanto que a hora que você vê, você está emaranhado ali naquele seu erro e não consegue sair. Daí depois, a terceira frase, Jesus fala: bem-aventurados os mansos, porque eles serão saciados. Gente, quem já ouviu aquela frase de Juliana Santos? Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Então vamos lá, essas primeiras 3 frases de Jesus é uma viagem para dentro de nós.
Então vamos recapitular. Jesus está falando para os mais humildes, para os pobres, para aqueles que são humildes, sabendo que precisam melhorar espiritualmente. Então aqui ele não está falando só para o pobre de dinheiro, tá? Sim, para o pobre de dinheiro também, que era menosprezado, mas para aquele que se sentia pobre espiritualmente, tá bem? Então, quando Jesus fala, bem-aventurados pobres, bem-aventurados os aflitos e bem-aventurados mansos, ele está nos convidando, olha a importância disso, de fazer uma viagem para dentro de nós. Que tudo começa com quem? Não é conosco mesmo? A mudança, como dizia a Madre Teresa, a mudança que eu quero ver no mundo, começa através das minhas atitudes, começa através de mim. Então essas 3 primeiras, vejam, Jesus não deixou frases soltas ao Léo, agora você monta aí como você... Não. Ele, com todo o seu amor, com toda a sua inteligência, enfim, Cristo, ele vai e nos coloca dessa maneira. Faça essa viagem para dentro de você. Porque depois desse segundo bloco, ele nos convida a olhar para o nosso próximo. Então vamos lá. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Gente, depois que eu fiz essa viagem para dentro de mim, que eu estou conseguindo corrigir as minhas falhas, uma encarnação só basta? A gente sabe que não, né? A gente sabe que não. Mas que eu já estou mais manso, porque eu não estou tão ferida, eu já estou me curando, então eu não saio por aí ferindo as pessoas, eu consigo ter mansidão. Daí eu consigo, no segundo bloco que Jesus me manda, essas informações. Então eu consigo olhar e querer a justiça para com todos, eu começo a sentir empatia para com o meu próximo, eu começo a me colocar no lugar do meu próximo, a querer compartilhar com ele aquilo que eu tive a possibilidade de conhecer e que está começando a transformar a minha vida. É essa a empatia. Então eu começo a ter o olhar para, se eu pude fazer por mim, e alguém, porque a gente sabe que Jesus fala conosco através dos nossos irmãos. Toda mudança que ocorre conosco, ela chega através de alguma ferramenta que Jesus utiliza. Seja um irmão, uma palestra, um filme bem dirigido, não é assim? Uma leitura edificante. É dessa forma que Jesus consegue nos alcançar. Então, aqui eu já começo a olhar para o meu irmão e já começo a querer me desculpar. Sabe aquela coisa assim, olha, desculpa, agora eu estou aqui, eu quero te ajudar, eu vou te trazer as informações necessárias, eu vou fazer o que estiver ao meu alcance para te auxiliar. Nem que seja baixar o vidro e dar um bom dia para aquela pessoa que está pedindo no sinal, porque às vezes ela só precisa de um olá, bom dia, boa tarde. Se sentir um ser humano. Às vezes aquela pessoa passa o dia inteiro e não ouve um bom dia, um boa tarde, um boa noite. Então aqui eu começo a ter a empatia, o amor ao próximo. Depois Jesus fala, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Que frase bonita, o que Jesus está querendo dizer aqui? Porque nós bem sabemos que por mais que eu tenha empatia, por mais que eu procure fazer o bem para o meu próximo, nem sempre eu vou ser bem recebida, nem sempre eu vou ser bem compreendida, mas eu vou ter misericórdia, eu vou perdoar. Porque eu aprendi que Jesus, quando morreu na cruz, falou, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Então, se eu já fiz essa viagem para dentro de mim, veja como é importante a transformação, não é? Eu começo, e olha, isso nos faz fazer uma reflexão, vamos um pouquinho, o que
Kardec fala, né, da ordem dos espíritos? Nós temos 3 ordens. Olha, está tudo linkado. É lógico que não vai dar para a gente alcançar agora esse link das ordens dos espíritos. Mas quando a gente chega aqui na última ordem, vocês vão ver que são os espíritos que já trabalham com Jesus, que são as 3 últimas frases. São os espíritos que já estão ali, na primeira ordem, né? Então, gente, é lindo demais. Então, vejam, as 3 primeiras, eu para dentro de mim. As 3 do meio, eu para com o meu próximo. Tá, mas você falou que são 9. E essas 3 últimas? Bom, para nós espíritas, a gente não precisa dizer para cima, 3 para cima em direção a Deus, que a gente sabe que Deus está em tudo. Mas então é o homem em direção ao seu Criador, à sua origem. E veja que lindas essas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, não lembra nós dos anjos guardiães? Porque os anjos, eles não estão preocupados mais com eles e com o próximo tão próximo. Eles estão preocupados com o todo, com a sociedade, com o mundo. Ele já está num outro grau, ele está em outro nível. Nós pertencemos à 3ª ordem. Os anjos pertencem à 2ª. Então nós percebemos que aqui a gente já está falando de um nível onde eles já estão trabalhando com Cristo, que são os espíritos perfeitos e puros, né? Então vejam que lindo, aqui são os espíritos que já conseguem trabalhar em prol do mundo. Eles não estão mais preocupados com tal cidade, não, é um todo, é um geral. Aqui existe a preocupação com o meio ambiente, com os animais, com a fauna, com a flora. É o todo que Deus criou. Aí depois, a 2ª frase: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. E não é verdade isso? São poucos os espíritos missionários encarnados aqui, são pouquíssimos. Mas os pouquíssimos que nós tivemos notícias, vamos trazer aí Chico. Com certeza Chico não é um espírito de 3ª ordem, né, gente? Não é, eu acredito que o Chico realmente é um espírito ali de 2ª ordem, um missionário encarnado entre nós. O quanto que Chico foi perseguido, o quanto que Chico foi acusado. Temos que fez parte aqui, pertinho de nós, Chico, não é? Na época de Jesus, quantos foram crucificados? Mas tudo isso em nome dessa justiça para com todos. E a última frase, que só fecha tudo isso que Jesus está falando: bem-aventurados perseguidos, não, bem-aventurados sereis quando vos caluniarem falsamente por causa de mim. Daí mais uma vez podemos falar do nosso Chico, entre outros, gente, que com certeza passam por nós sem serem conhecidos. É porque esses espíritos missionários são poucos os encarnados, eles vêm mesmo em missão, numa prova assim muito grande para conosco, né? Não é nem tanto para com eles, é para nos auxiliar, não é isso? Eles vêm nesse... é amor, né? Não é à toa que chamam Chico Amor, ou Amor Chico, alguma coisa assim, não é? Porque a vida é uma vida totalmente dedicada para o próximo, para o outro, para o bem do outro. Então, essas outras bem-aventuranças, Jesus está falando para aqueles espíritos que ele sabia que todos nós vamos aos poucos
evoluindo. Deve ter sido fácil para os judeus tudo isso? Não. Imagina o impacto. Imagina Jesus chegar e trazer para perto dele e valorizar aqueles que eram marginalizados. Quando Jesus desce do monte, a terceira multidão que ele conversa é justamente com os enfermos que não podiam chegar perto deles. E ele fala da questão das enfermidades. Ele fala que eles serão saciados. Então, gente, vocês imaginam, se a gente se colocar lá naquele momento, foi uma decepção para o povo judeu, principalmente para os doutores da lei, para os fariseus, não é isso? Porque eles esperavam um Cristo, um missionário, um Messias, quer dizer, um Messias que viesse com uma receita pronta para detonar tudo. E não, ele não faz isso. Ele vai e ensina o amor. Mas vamos lá, vamos continuar que tem mais um pouquinho. Daí, quando ele termina essas bem-aventuranças, antes de conversar com os demais, com as outras partes das multidões, ele fala o seguinte para os seus discípulos que estavam ali: sois o sal da terra e a luz do mundo. Sal da terra, a gente já tivemos tantas interpretações a respeito disso, não é isso? Que o sal dá sabor, que sem o sal a comida fica insonsa. Mas vejam a frase: sois o sal da terra. O que é sal da terra? Não é sal do mundo, vejam só, sal da terra. Jesus não falou, sois o sal do mundo. Gente, sois sal da terra, nós também podemos traduzir para sois o adubo da terra, onde eu estou lançando as minhas sementes. Tá? Então Jesus, ele veio, ele lançou as sementes, ele lançou todo esse conhecimento, essa misericórdia, e disse aos seus discípulos: vai e adube todas essas sementes que eu estou lançando. Através do que? De todo esse conhecimento, essa luz que eu concedi a vocês. Não escondam, porque ela precisa ser transmitida, ela precisa ser compartilhada. Então veja que lindo, antes de acabar lá as bem-aventuranças, ele vai, conversa isso com os discípulos e mostra para eles a importância deles perseverarem. Porque assim, gente, não adianta eu vir a uma palestra pública e ouvir a importância de ser humilde. Eu ouvi a importância de fazer uma viagem para dentro de mim. Pegar as falhas que eu preciso melhorar. Saio daqui, durmo, acordo e no outro dia não adubei, não reguei. Eu preciso, todos nós que procuramos, seja qual templo for, casa espírita, qualquer templo católico, nós precisamos ir com essa verdadeira intenção de buscar essa transformação. Porque quando a gente faz essa reflexão, gente, do Sermão do Monte, tá? Isso porque a gente só está focando aqui nas bem-aventuranças, Jesus, por isso que Mahatma Gandhi falava que todo o livro sagrado podia ser perdido e se permanecesse o ser... Olha que ele era hindu, hein? Ele falava que nada teria sido perdido, porque teria ficado a parte mais importante, que é esse Sermão do Monte. Quando a gente vai adentrando,
Jesus fala, inclusive, de depressão e ansiedade, quando a gente vai traduzindo todas as falas que ele vai conversando, porque ele conversa com aqueles ricos, ele conversa com os doutores da lei, ele vai conversando, e a conversa dele, ele vai alcançando a todos, e continua sendo atual, Então, nós precisamos fazer como os discípulos, adubar essa semente que é jogada para nós, para trabalhar. E a partir do momento que eu trabalho, mas eu não tenho condições de ser exemplo, de falar nada para ninguém. Gente, o maior exemplo que podemos dar ao próximo, a luz que nós podemos dar ao próximo, é o meu comportamento, é o meu exemplo, é a minha postura, a minha mudança. São Francisco, não o Chico Xavier, ele falava que para eu pregar o Evangelho, basta eu viver o Evangelho. Não preciso falar, se necessário você fale, mas viva ele. Então eu posso ser a luz do mundo também, todos nós podemos ser, todos nós, através das melhorias que eu começo a fazer em mim. Porque vejam que lindo isso que Jesus está dando para nós como responsabilidade. Porque nós precisamos fazer a nossa parte. Eu posso sair daqui igualzinho como eu cheguei, ou eu posso sair daqui um pouquinho melhor. Pode doer? Pode. Pode incomodar? Pode. Mas eu tenho o auxílio dele. Eu tenho o auxílio dos anjos guardiães, que ele nos concedeu um pouco antes do nosso nascimento. Já estava lá o nosso anjo junto de nós para nos auxiliar nessa tarefa. Mas vamos lá, vamos continuar. E daí, ele vai e dá uma nova interpretação aos mandamentos, tá? Lembra que era dito assim, né? Olha, peraí, deixa eu achar aqui. Em Levítico tinha o seguinte: olho por olho, dente por dente, não é? Que era a lei de Talião. Está lá no 24, 17 a 23. Olha como está escrito lá: aquele que ferir teu irmão pagará olho por olho. É assim que estava escrito. Eu não sei se vocês sabem, mas os rabinos, eles faziam a tradução da tradução da tradução da tradução. Então Jesus fala o seguinte: ouvi o que foi dito. Ele não falou assim para aquela multidão que estava ali, para os discípulos: lestes o que estava escrito. Porque se a gente lê mesmo aqui, está falando para a gente ferir o nosso irmão? Eu vou ler de novo como estava escrito: aquele que ferir teu irmão pagará olho por olho. Gente, isso aqui ele está falando da reencarnação, lei da causa e efeito. Então, na verdade, no Antigo Testamento, algum rabino lá na hora da tradução entendeu e falou, daí, porque Jesus, se a gente for lá estudar em Mateus, ele fala: ouvi o que foi dito. Leiam lá. O tempo todo ele está falando isso: ouvi o que foi dito. E daí, o que hoje nós temos, que os rabinos de hoje, principalmente que são adeptos ao estudo da Cabala, sabem que aqui nesse Levítico ele estava falando da reencarnação. Então, na verdade, lá no Antigo Testamento, se você for realmente estudar, não está mandando você ir lá e furar o olho do seu irmão, o olho por olho e dente por dente. Daí Jesus, ele faz o seguinte: ele vai dando novas interpretações para aquilo que estava no mandamento. Ele fala que matar não é apenas tirar a vida de alguém. É quando você fala raca, lembra que está lá em Mateus? Raca quer dizer louco.
Lá Jesus vai dando uma nova interpretação, que matar não é apenas eu tirar a vida, mas é quando eu menosprezo alguém, quando eu insulto alguém, eu desdenho dessa pessoa. Isso também é matar. Daí se você vê lá embaixo nas letrinhas, lá naquelas traduções, o que significa raca, é como se você estivesse até cuspindo contra. Então Jesus vai e faz que matar não é só isso. Que o adulterar também não é só fisicamente. Que o adulterar está em nosso pensamento. E nós sabemos o quanto o nosso pensamento, ele cria, não cria? O adultério primeiro começa aqui. E Jesus vai dando essas novas interpretações. Então realmente, ele não veio mudar os mandamentos, ele não mudou nada. O que ele fez? Ele foi fazendo uma brincadeira inteligentíssima com todas aquelas palavras, com todos aqueles escritos, e foi dando novas interpretações, mas ele não mudou. Na verdade, ele nos clareou a mente. E aqui que eu tinha comentado com vocês que eu não preciso jurar nada, eu não preciso usar de blasfêmia, jurar por Deus, que o meu sim seja sim e que o meu não seja não, diante a lei de Deus. E qual é a lei de Deus? Qual é a maior lei de Deus? Não é o amor? É o amor. Daí ele fala o seguinte: amarás o teu próximo. Não, eu digo a vocês, amarás, não, Levítico, olha só, Levítico. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Em Levítico tá assim, tá? Bem assim. Daí aqui sim, Jesus fez uma interpretação que daí acabou com todos aqueles, principalmente os que estavam certos das suas certezas, aqueles que estavam esperando por um Cristo, um Messias que vinha para quebrar tudo, para libertá-los, né? Daí vejam só, ele fala assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Daí quebra tudo, não quebra não? Quebra tudo. Então, gente, é muito bonito o Sermão da Montanha. Ele vai muito mais adiante. Eu só me detive aqui realmente nas bem-aventuranças e no que ele termina, né? Depois das bem-aventuranças, ele vai remodelando esses critérios de adultério, de matar, da blasfêmia. Ele vai modificando, né? Ele também nos faz compreender que lá tinha coisa que não estava escrito daquela forma, mas daí ele também nos ensina que quando foi ensinado a não amar o inimigo, ele ensina que nós devemos amar o nosso inimigo. E ainda tem uma parte lá em Mateus que fica bem claro que se for difícil para nós falar bem dele, fazer o bem através dos atos, eu não consegui fazer o bem através de atos, que eu tente fazer o bem através das palavras. Ah, mas eu também não consigo fazer o bem através das palavras. Então ore pelo seu inimigo. Então Jesus não deu chances da gente falar, eu não consigo, não, pelo menos lá no seu quieto, dentro do seu interior, no seu coração, lá com as portas fechadas do seu quarto, você pode orar pelo seu inimigo. Você não vai precisar fazer o bem para ele, você não vai precisar falar bem dele, mas vai rezar para ele. Então, meus amigos, com certeza, esses dois ouvidos que estão aqui, eu não tenho dúvida que toda vez que me surge uma oportunidade de estudar o Evangelho, eu falo, Jesus com certeza está querendo falar para mim: Tatiana, volta um pouquinho de novo para dentro de você
Veja o que você está precisando nesse momento. É lógico que a gente precisa de muita coisa, mas sabemos que é aos poucos. Volta. Faça a pergunta, Tatiana, você está sendo humilde o suficiente, principalmente dentro do seu lar? Você está ouvindo as reclamações que por hora às vezes chega para você? Que é no lar que tudo começa, não é? Seja humilde. Você está olhando para o próximo, tendo empatia por ele, vendo que você já caminhou um bom tanto e às vezes aquele que não caminhou, será que você está fazendo o que está ao seu alcance ou você não está fazendo nada? Você já teve a humildade de perdoar aqueles que erraram com você? Porque não tiveram a oportunidade de conhecer o que hoje você está conhecendo? Meu anjo da guarda falando comigo enquanto eu estava trabalhando este tema. Será que você está pronta para auxiliar a sociedade? Será que você está pronta realmente, verdadeiramente, para ser uma serva de Deus? Para trabalhar em nome dele? Eu fiz essas perguntas para mim, porque é tudo isso. Será que você está sendo esse adubo das sementes que eu lancei? Porque essas sementes aqui não fui eu, né? Eu só estou trazendo. Será que você está sendo esse adubo? Será que você não podia falar um pouquinho mais a meu respeito, mesmo que você não esteja conseguindo colocar em prática tudo, mas ser um pouquinho mais dessa luz para aqueles que nem conhecem o pouco do que você já conhece? Por aí foi as perguntas que eu fiz para mim. Porque quando a gente se debruça diante de tanta riqueza, diante de tanta informação de Jesus, não tem como a gente só falar para o nosso próximo. Eu tenho que falar primeiro para mim. E será que eu estou fazendo bem para aqueles que me perseguem? Será que eu estou pelo menos rezando por aqueles que eu sei que ou acho que não gostam de mim? Então é isso. Então eu convido todos vocês a tentarem fazer esse tipo de reflexão, porque é uma mensagem realmente muito rica essa de Jesus. E se Deus quiser, numa próxima oportunidade, a gente vai conversar um pouquinho a respeito das outras multidões que ele conversou. Está tudo ali em Mateus, mas dessa maneira um pouco mais palpável para nós, sabe? Porque é uma mensagem que a gente tem que absorver para poder transmitir. Gente, muito obrigada, viu? Não tenho dúvida de que essa lição valeu um bom tanto para mim e o meu desejo que valha esse bom tanto para todos vocês. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Obrigada, dona Neuza. Agradecemos muito. E queremos que você volte logo. Se Deus quiser. Daí eu falo outra. Daí eu. Tá bom. Obrigada. Muito obrigada, dona Neuza. Queremos que a Tatiana volte logo, né, gente? Para dar continuidade a todo esse conhecimento, a tudo isso que ela passou para nós, porque ela é realmente uma estudiosa e nós temos que abocanhar, aproveitar todo esse conhecimento da Tatiana a respeito, né, do Evangelho e de Jesus. E agora nós vamos passar para os passes, não é?
Então eu convido a todos para irem para outra sala para a gente receber o passe, né? E muito obrigada, viu, Tatiana? Que você possa voltar sempre aqui para a nossa casa, tá bom?